Olá, tudo bem? Quero te convidar para nós tirarmos alguns instantes para meditar na palavra do Senhor na Santa Escritura. E se você puder e quiser, eu quero te convidar a abrir a tua Bíblia ou no aplicativo na Epístola de Tiago, no capítulo 4, no verso 13 e 17. Nos diz o seguinte o texto bíblico: Ouçam agora, vocês que dizem, hoje ou amanhã iremos para esta ou aquela cidade. Passaremos ali um ano, faremos negócios e ganharemos dinheiro. Vocês nem sabem o que lhes acontecerá amanhã. Que é a sua vida? Vocês são como a neblina que aparece por um pouco de tempo e depois se dissipa. Ao invés disso, deveriam dizer: se o Senhor quiser, viveremos e faremos isso ou aquilo. Agora, porém, vocês se vangloriam das suas pretensões. Toda vanglória, como essa, é maligna. Pensem nisso, pois quem sabe que deve fazer o bem e não faz, comete pecado. Tiago, meio-irmão de Jesus, segundo a tradição cristã, escreveu essa carta para os cristãos judeus que haviam se espalhado ao longo do Mediterrâneo, do Império Romano, o mundo conhecido da época, em detrimento de uma perseguição aos primeiros irmãos da fé, aos primeiros cristãos. E ele envia essa carta para eles, essa carta de critério prático, de critério de aplicação piedosa, para que eles pudessem ser encorajados. Eles que estavam preocupados com o que aconteceria amanhã, de como seriam seus próximos dias e os próximos dias da igreja. Eles que estavam incertos. E curioso é que eles, fazendo uma ponte com a nossa situação atual, também estavam afastados, isolados em sua grande maioria, de certa forma. E também tinham essa nossa preocupação de incerteza quanto ao amanhã. Mas poderosa é a Santa Escritura, que teve efeito e foi eficaz para os irmãos naquela época e também tem para nós hoje. E o que Tiago queria dizer de uma forma muito clara, para que aqueles irmãos pudessem se sentir mais fortes em relação ao seu próprio cristianismo, era que as coisas acontecem ou não, se Deus quiser. E é pensando nisso que eu quero tirar alguns minutos com vocês para nós meditarmos nessa fatia, nessa pequena parte da Escritura, para nos orientar e nos ensinar como devemos seguir e nos portar nesses momentos. A grande verdade é que o ser humano é um ser temporal. Ele está limitado em intervalos de tempo, dias, meses, horas, minutos, anos. Ele é um ser que faz planos e se planeja dentro disso. Planos hoje, pensando em executá-los no amanhã. Planos hoje, com experiência e empirismo do que aconteceu ontem. Planos esses que às vezes dão certo e às vezes não, seja por um planejamento estratégico mal feito, seja por uma execução não tão bem realizada, ou seja por um mero acaso. Mas a verdade é que somos seres que nos planejamos, que traçamos metas. E esses planos às vezes se frustram. E no momento que estamos vivendo, e que esses irmãos viveram, quantos planos talvez tenham sido feitos, que não podem ter talvez sido executados. E nesses momentos eu olho para dentro da minha vida, e acredito que a grande maioria, e eu reflito nos planos e no que eu tenho planejado, no que eu tenho alicerçado a minha vida e como deve ser o meu amanhã. Como eu tenho colocado eles diante do Senhor para que o Senhor me auxilie nessa pauta do que eu ainda não vivi e que pretendo viver. Muito misticamente as pessoas atribuem ao final das frases o termo "se Deus quiser", como se fosse um amuleto de palavras em que se eu aplicar ele na oração ou na palavra que eu digo, Deus vai concordar e as coisas vão acontecer. Mas esse não é a aplicação genuína dessa palavra, dessa frase, se ela não for sincera, se ela não for genuína e se eu realmente não estiver disposto a colocar diante de Deus para que aconteça, se Ele assim quiser ou não. E vamos analisar agora alguns pontos que me chamam a atenção nesse trecho da Escritura, que eu acredito que podem nos ajudar a entender melhor o cuidado e o controle do Senhor nesse momento atual, pensando no momento futuro, que para nós é incerto. E sem dúvida o Senhor nos trará luz pela sua Escritura, para que nós possamos encarar isso da melhor forma possível. A primeira coisa que eu encontro nesse texto, nos versículos 13 e 14, é uma incerteza em relação ao amanhã. E quem de nós pode dizer, quem de nós pode sobrepujar o futuro, quem de nós pode almejar ter certeza daquilo que virá a acontecer daqui 5 minutos, daqui um dia, daqui 2. A verdade é que nós não temos certeza de como as coisas ocorrerão, de como elas discorrerão.
E isso, de certa forma, nos causa preocupação, nos causa ansiedade de não termos esse controle em nossas mãos para guiar as coisas, nosso futuro e nossos planos da forma como nós pretendemos e da forma como nós achamos mais interessante. Mateus 6,27 diz o texto em que o homem fala: qual de vós, querendo, pode acrescentar que seja um período de tempo ou um côvado, dependendo da tradução, a sua vida ou a sua altura? Nós não podemos definir com certeza que as coisas de fato acontecerão na nossa vida. E essa incerteza do futuro é algo que fica muito claro no texto, onde diz: hoje e amanhã iremos para esta ou aquela cidade, vocês dizem. Passaremos ali um ano, faremos negócios e ganharemos dinheiro. Vocês nem sabem o que lhes acontecerá amanhã. No momento atual que temos vivido, nessa pandemia, nessa crise, o dinheiro não pode nos segurar a certeza do amanhã. A nossa posição social não pode nos segurar a certeza do amanhã. As nossas capacidades singulares, os nossos talentos não podem nos assegurar a certeza do amanhã, os acontecimentos do amanhã. Nada que nós temos, nada que esteja no nosso controle, nada que nós possamos fazer pode nos dar uma garantia do amanhã. Nada que nós temos ou que nós somos poderá nos gerar qualquer certeza de que as coisas ocorrerão como nós temos pensado. Essa incapacidade dos recursos, essa incapacidade de onde até o braço do homem pode alcançar, nos coloca todos numa mesma linha paralela. Não há branco, negro, amarelo, não há rico, pobre, idoso. Todos estamos no mesmo eixo. E essa situação mostra a nossa equiparação. Todos seres humanos, todos, por mais diferentes que sejamos, incapazes de saber como será o nosso próximo dia. E Tiago aqui de forma alguma critica o planejamento bem executado. Tiago de forma alguma critica o planejamento sábio que deve sim ser feito, ser aplicado, visando com antecedência as coisas que acontecerão no futuro. O que Tiago aqui critica e orienta esses irmãos e também fala conosco nos dias de hoje é a nossa problemática de fazer planos sem considerar o Senhor neles, sem considerar a aprovação do Senhor neles, sem considerar que Deus, o Senhor de toda a criação, segundo a nossa cosmovisão e o que nós cremos pela Sagrada Escritura, pode ordenar e dar continuidade, querendo Ele ou não, se Deus quiser. E é isso que nós precisamos ter em mente. Essa incerteza que nós temos do amanhã se torna certeza quando nós conseguimos depositar nossos anseios naquele que conhece o amanhã, naquele que criou o amanhã, o Senhor de nossas vidas, o nosso Deus. Provérbios 16:1, o texto diz que o coração do homem faz planos, mas a palavra final vem dos lábios do Senhor. E pensando nisso, e nesses planos, e nesse amanhã que é certo com o Senhor e incerto quando Ele está nas nossas mãos, como nós temos planejado o nosso futuro, no que nós temos pensado no nosso futuro, nós temos incluído Deus nisso, nós temos incluído o Senhor nos nossos planos, nós temos feito planos pensando de acordo com a sua Escritura, ou a nossa raiz de motivação, a nossa base, o nosso fulcro, onde nós colocamos nossos pés, estão firmados nos nossos objetivos, nas nossas intenções, sem colocar o Senhor das nossas vidas nisso. E sem dúvida esse período tem feito a mim, pelo menos, e acredito que a muitos irmãos, e aqueles que talvez não professam da mesma fé que nós, pensar qual é o sentido da vida. Pensar em que nós temos pensado no futuro, como temos nos planejado, e qual é a razão, o sentido da vida e das coisas. E para nós, irmãos de fé, temos colocado o Senhor nos nossos planos, nós temos colocado Ele de forma exposta e explícita aquilo que nós almejamos, temos apresentado diante dEle, temos convidado Ele para participar disso e temos consultado a Ele, a sua Escritura, para ver se esses planos estão de acordo com a sua palavra. E pensando nisso, eu me lembro de uma frase de Jonathan Edwards, um evangelista da Nova Inglaterra do século XVIII, em que certa vez disse: Senhor, grava a eternidade dos meus olhos. Esse homem queria ver todos os dias
no seu futuro, nos dias que ainda não tinha chegado à eternidade. A glória eterna com Cristo e com os irmãos. Os nossos planos têm nos levado a um funil que nos encaminha para esse lugar e que nós vamos a pensar nisso. Segunda coisa que me chama a atenção nesse texto é a soberania de Deus. O versículo 15 diz: ao invés disso deveriam dizer, se o Senhor quiser, viveremos ou fazemos isso ou aquilo. E tendo em vista essa incerteza do amanhã, que se torna certeza com o Senhor, como nós podemos ter essa certeza? Porque o nosso Deus, o nosso Senhor, é soberano. Um ser eterno e poderoso, em que Jó declara no capítulo 42 do seu livro, no verso 2, sei que tudo podes, e nenhum dos seus planos pode ser frustrado. Que paralelo interessante. Os planos de Deus não podem ser frustrados, ao contrário do que os nossos, esses sim, podem ser frustrados a todo instante. Então, por que confiar em um ser limitado, temporal, finito, em que talvez não consiga exercer o que deseja e o que almeja, se eu posso colocar as minhas mãos e confiar em um ser que certamente cumprirá os seus propósitos na minha vida? Esse Deus define tudo o que acontece, sejam as coisas boas ou as ruins. Romanos 8:28 diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, todas as coisas. As situações ruins muitas vezes trabalham em nossa vida, nos moldam e nos fazem ver diversas áreas em nós mesmos, por prismas que nós não tínhamos visto antes. Nos faz ver e pensar em formas que nós muitas vezes nos escondemos de reconhecer em nós mesmos. Então, por mais terrível que fosse e que esteja sendo essa situação, sem dúvida, há algo de bom nisso. Porque esse Senhor soberano que cuida do amanhã, certamente tem mantido tudo sob controle, visando o bem dos seus filhos, daqueles que o amam e temem. Retomando ao texto, e no período em que Tiago escreveu essa carta, esses cristãos espalhados, afastados, foi um dos motivos para que o Evangelho se espalhasse. Foi um dos motivos para que a palavra de Jesus Cristo chegasse a mais povos, a mais pessoas, e graças a isso, certamente nós estamos aqui hoje, as igrejas estão abertas hoje, porque algo que não parecia tão bom, tinha um motivo bom. Porque esse Deus soberano, que conhece o que ainda não aconteceu, trabalha de uma forma que nós não conseguimos entender. E por isso nós precisamos confiar nos seus ensinos, na sua escritura e naquilo que ele nos orienta. Pense comigo em uma analogia rápida. Um pai diz para o filho, quando ele está entrando na adolescência, que ele não deve usar drogas. Porque o pai já presenciou situações e tem experiência para saber que aquilo não é bom. Se esse filho entender e obedecer, certamente não irá por caminhos tortuosos e não cairá nesse problema. Da mesma forma somos nós, e estamos usando aqui o exemplo de um ser humano limitado, fraco e sem um vasto conhecimento. O que se dizer então de um Deus perfeito e soberano, que se dispõe a nos ensinar, que se dispõe a nos conduzir pela sua palavra, para que nós não venhamos a tomar as decisões erradas. E por isso nós precisamos sim confiar no que ele nos diz. Confiar e reconhecer de fato, não como uma frase mística, que se Deus quiser, as coisas darão certo. Que se Deus quiser, elas melhorarão. Que se Deus quiser, talvez elas não melhorem, mas Ele nos dará graça para suportar e nos auxiliará. Porque se Deus quiser, todas as coisas confluirão conforme Ele tem planejado e conforme a sua Escritura nos diz. Ele nos deu a vida, Ele tem direito de tirá-la ou trabalhá-la da melhor forma que Ele quiser. Ele é o Senhor das nossas vidas, Ele é o Senhor da nossa existência. E essa soberania dEle deve sim acalmar o nosso coração, deve sim nos fazer descansar e saber que as mãos dEle estão sobre nós para nos guiar e nos conduzir. E nós precisamos ter essa submissão a seus planos, a planejar e colocar as coisas diante dEle, mas apresentando e sabendo que quem dá a palavra final e quem define é Ele. E o ser humano, por mais arrogante que seja, por mais injusto que seja, por mais mal que seja,
por mais prepotente que seja, nesse momento ele tem sido posto à prova contra si mesmo e os seus argumentos, de que ele não pode fazer simplesmente o que ele quer. E concordemos ou não com esse texto e com essa análise, a verdade é uma só. Nós não temos como ter um controle absoluto e soberano das nossas vidas. E diante dessa afirmação, estamos num beco sem saída, em que não temos para onde correr. E resta a nós, em concordar, entender que Deus é soberano, nos submeter a isso e confiar nos planos dele, ou rejeitar isso e lutar contra nós mesmos. E nós entramos no terceiro ponto que me chama a atenção nesse texto, que está nos versículos 16 e 17. Agora, porém, vocês se vangloriam das suas pretensões. Toda vanglória como essa é maligna. Pensem nisso, pois quem sabe que deve fazer o bem e não faz, comete pecado. Essa nossa independência acaba por ser uma independência maligna. Uma independência que diz, Senhor, eu não preciso de Ti. Posso viver a minha vida como eu quero. Seguir os meus planos como eu quero. Seguir as estradas, rumos e caminhos que eu pré-defini para a minha vida. Em outras palavras, é um brado de dependência em que diz que eu por mim mesmo sou autossuficiente e posso realizar tudo aquilo que eu quiser, sem precisar de um Deus. É dizer que aquele que é soberano e que conhece tudo, não poderá conduzir tão bem como eu, que vou viver quando muito 100 anos. Essa malignidade, esse egoísmo em nós, que nos mantém indiferente aos propósitos do Senhor, que nos mantém em seguir os nossos planos, que se mantém em fazer aquilo que nós achamos mais interessante. Vejamos o exemplo atual, quantas orientações da OMS, quantas orientações dos médicos e dos órgãos especializados têm sido usados na aplicação de máscaras, aplicação de álcool em gel, isolamento e tantas outras coisas. E quantos seres humanos, quantos de nós têm balançado os braços, têm rido e se postado a fazer justamente o contrário. Numa rebeldia, num surto de egoísmo singular, em que nós achamos que temos mais capacidade e que podemos por nós mesmos realizarmos tantas coisas. Isso é um reflexo de um paralelo entre nós e nossos irmãos, nós e outros seres humanos, e se nós somos assim com nós mesmos, essa indiferença quanto ao Senhor, essa independência que não é boa para aqueles que estão debaixo da palavra de Deus, pode nos trazer nenhum benefício, mas apenas um malefício. E dentro disso nós nos gloriamos dos nossos projetos, nós nos gloriamos das nossas conquistas pífias, passageiras, transitórias, como esse mesmo texto aborda, que o ser humano é como neblina. A palavra aqui faz até um jogo em que o sentido real é até aquele hálito que sai no frio, aquele pequena imagem do frio que some em alguns instantes. É isso que é a nossa vida. E nós tantas vezes inflamos nosso peito, massageamos nosso ego com o que nós temos conquistado, com o que nós podemos fazer, com o que nós temos arrolado para nós mesmos. Mas e daqui 50, 60 anos, será que alguém vai lembrar das nossas conquistas? Será que alguém vai lembrar dos nossos nomes? Será que alguém vai lembrar de nós mesmos? Pense um pouco, tente se lembrar de alguns antepassados seus e veja se você se lembra de detalhes, se você se lembra de conquistas. A nossa memória é limitada, a nossa memória passa rápido, e diante de um Deus eterno e poderoso são conquistas pífias que nós, na nossa ignorância, nos gloriamos por achar que elas são suficientes, por achar que elas são mais do que o que nós realmente precisamos. E isso é maligno porque verte dos nossos próprios desejos. Em Romanos 3:23, o apóstolo Paulo escreve que todos pecaram e carecem da glória de Deus. Nós, como seres humanos, devido à queda, somos inclinados a desejar, a querer aquilo que nos beneficia, aquilo que em primeiro lugar é bom para nós. Isso nos leva por um caminho perigoso e sem volta,
de escolhermos e definirmos coisas egoístas, coisas não razoáveis, não agradáveis e que visam apenas o nosso bem, sem muitas vezes se preocupar com o próximo. Esse egoísmo e essa independência que não está baseada nos projetos futuros, firmados em Jesus, firmados em Deus, na sua Escritura, podem nos levar a cometer muitos erros. E como a humanidade tem cometido em sua história erros, guerras, fome por ganância, manipulações e tantas outras coisas. Porque nós não temos colocado o Senhor à parte dos nossos projetos futuros, da nossa vida atual, e temos dado vazão para os nossos sentimentos profundos que vertem de uma fonte que, em suma, não pode ser boa se o Senhor não a purificar, se o Senhor não a tratar, se nós não formos confrontados com a nossa pecaminosidade pela santidade de Deus. E isso nos leva na falha em reconhecer o papel de Deus nisso tudo. A falha em reconhecer a mão do Senhor em nossas histórias, em nossas vidas, e reconhecer que sim, nós precisamos dele. E se precisamos dele, precisamos seguir a sua palavra e precisamos sim fazer o que a sua palavra nos diz. E o texto termina de uma forma contundente, dizendo que aquele que conhece o bem e não o faz, está pecando, está errando. E não há bem maior que apresentar a alguém, e eu encerro por aqui, o Santo Evangelho, que cura. E se nós conhecemos a verdade e não apresentamos a alguém, nós somos maus, somos egoístas. Pense comigo que uma pessoa está com uma doença terminal terrível e você conhece a cura para aquilo, mas você resolve não compartilhá-la. Você resolve mantê-la em segredo para você e aquela pessoa morre porque o seu egoísmo impediu de compartilhar. Você foi alguém que fez o bem ou fez o mal? Pense nisso. Mas, tendo em vista tudo isso, a incerteza do amanhã quando ela está nas minhas mãos, mas a certeza do amanhã quando ela está nas mãos de Deus, e que eu posso confiar nesse Deus que é soberano quando eu abro mão da minha independência maligna para depender dele. Como eu posso ter certeza que tudo isso se cumprirá? Quero encerrar lendo um texto que está no Evangelho de João, no capítulo 14, verso 6. Não se turbe o coração de vocês. Creiam em Deus, creiam também em mim. Na casa de meu pai há muitos aposentos. Se não fosse assim, não lhes teria dito. Vou preparar-vos lugar, e se eu for e lhes preparar lugar, voltarei e os levarei para mim, para que vocês estejam onde eu estiver. Vocês conhecem o caminho para onde eu vou. Eu posso ter segurança que o amanhã é certo em Deus, que Ele é soberano e que eu posso largar minha dependência para depender nele, porque Ele prometeu que iria preparar um lugar e voltaria. E se o meu amanhã estiver firmado nisso, eu tenho certeza que isso Deus quer, salvar o homem que é pecador por si só, que tem maus pensamentos, más intenções e que se deixa cair no fluxo de ser guiado pelas suas próprias razões, coração ou intelecto, certamente falhará. Mas esse Jesus que morreu em uma cruz para pagar todos os nossos pecados, as nossas imperfeições, as nossas iniquidades, e ressuscitou ao terceiro dia e nos deixou a promessa genuína que voltará. E pensando nisso, nesses dias de complexidade e de incerteza, no que nós temos alicerçado o nosso amanhã, no que nós temos firmado o nosso amanhã, que possa ser nos planos desse Jesus que tanto nos amou, que possa ser nos planos de viver a vida hoje, planejando ela amanhã, pensando em estar com Ele. Porque, sem dúvida, isso Deus quer. Que Deus nos abençoe e que nós possamos refletir no sentido que nós temos aplicado à nossa vida e nossa preocupação com o futuro.